Graça e paz. Bom dia a todos. Apesar do título A Oração que Jesus nos ensinou, parte 2, na verdade esse vídeo é uma retificação. Por que uma retificação? Ontem, quando eu coloquei aquele vídeo, gravei aquele vídeo a respeito da oração que Jesus nos ensinou, provavelmente no afã de apresentar logo os pedidos, né? As partes da oração, que apresentam 3 pedidos relacionados a Deus e 3 pedidos relacionados a nós mesmos, eu tenho me esquecido da parte extremamente importante, que é a introdução da oração. E isso eu não deveria ter deixado de lado, e eu gostaria de falar nesta manhã. Porque quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, nessa oração, inclusive, que é conhecida como Pai Nosso, ele começa exatamente com estas 2 frases extremamente importantes. Pai nosso que estás nos céus. Quando Jesus nos ensina a respeito desta oração, ele começa exatamente dizendo essas palavras, Pai nosso que estás nos céus, tem uma importância muito grande. Primeiramente, Jesus nos ensina a orar ao Pai. Ou seja, que Jesus quer nos mostrar claramente, quer que os seus discípulos saibam que eles têm um Pai que se preocupa com eles. Eles não vão orar, ó Deus dos céus, ó Criador de todas as coisas. A oração que Jesus nos ensina é que nos devemos chegar a Ele chamando de Pai. E isso nos leva a entender que há um relacionamento filial. Nós somos filhos. Isso tem muita importância. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus e chamamos de Pai, nós estamos nos colocando como filhos. Isso traz para nós algumas informações extremamente importantes. Primeira delas, o privilégio. Nós temos o privilégio de sermos chamados filhos. João disse que a todos aqueles que creram em Cristo, Deus deu a eles o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Isso é muito importante, porque nem todos são filhos de Deus. Isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. Somente aqueles que creem no seu nome, o que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a primeira coisa mais importante que deve ser levada em consideração é o fato de que nós temos um Pai. E esse Pai é que nós recorremos a Ele. Outra coisa importante dentro dessa frase, Pai Nosso, isso é muito importante. Por quê? Porque Ele não nos ensinou a nos chamar meu Pai. Ele não nos ensinou a orar meu Pai, mas Pai Nosso. Isso tem muita coisa importante aí. Ele está nos ensinando que o nosso Pai é Pai de uma comunidade, de um corpo, de uma igreja, de pessoas que devem estar unidas, devem andar juntas e devem orar juntas também. Apesar de nos versículos anteriores ele ensinar que na oração nós devemos nos colocar diante de Deus em nosso quarto, fechada a porta e orar ao Pai. Mas também devemos nos lembrar que este Pai não é exclusivamente meu. Inclusive fazendo aí um contraponto ao pensamento judeu daquela época, ao pensamento religioso judeu, que entendia como Deus sendo exclusivo de Israel. Acreditavam os religiosos que Deus era somente Deus de Israel e não Deus dos outros povos. Mas nada mais enganoso, pois Deus é o Deus de todos os povos do mundo. Deus é o Deus de todas as nações. Por isso Jesus, ao final, na sua grande comissão, ele ensinou os discípulos, indo fazer discípulos de todas as nações. Ele disse, o Espírito Santo virá sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, ele é o nosso Pai, é um Pai que é abrangente, que tem uma família grande. E esta informação que ele nos dá logo a seguir, Pai nosso que estás nos céus, também é extremamente importante, deve ser levado em consideração. Quando se fala de pai para alguém, para muitos, a imagem de um pai é de alguém que cuida, alguém que ama, alguém que se preocupa,
alguém que apoia. Mas infelizmente, para muitas pessoas, a figura, quando se fala de pai, a figura que vem à mente de muitas pessoas é de um homem que chega em casa drogado, bêbado, que agride a mãe, que agride os irmãos. Então, para muitos jovens, para muitas crianças, para muitos adultos até, a lembrança que vem à mente é de um pai assim. Então Jesus enfatizou: Pai nosso que estás nos céus, para nos lembrarmos que apesar de que se tivermos um pai que não é uma figura de amor, uma figura de cuidado, nós temos que nos lembrar que nós temos um pai, e este pai é aquele Pai Santo, que é o Criador de todas as coisas, que é perfeito, é um pai de amor, não é esse pai que agride, esse pai que é duro, esse pai que não ama. Então Jesus nos levou a isso. Então, antes de nós entrarmos na oração e apresentarmos os pedidos a Deus, pedimos que venha o teu reino, que venha o seu reino, que venha a sua vontade, que seja feita a sua vontade, e que o seu nome seja santificado, e que nos dê o pão de cada dia, o perdão dos nossos pecados e nos livre do mal. Nós temos que nos lembrar, nós estamos diante do Pai, ou seja, alguém que nos considera seus filhos. Isso nos mostra também que só verdadeiramente aquele que é filho é que sabe de fato a importância da oração. Até porque quem ora é quem é filho, é quem depende, é quem sabe que tem um Pai no céu. Que Deus nos abençoe, que o Pai nos abençoe e nos dê a sua graça.